Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos, nossos queridos alunos e alunas da quinta etapa da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Roberta Prestes, da melhor disciplina que existe, lógico, que é Ciências. E hoje a nossa aula vai falar sobre... Vamos lá? Vamos descobrir? Hoje nós vamos falar sobre a atmosfera. Que assunto maravilhoso! Quantas vezes você já não olhou para o céu e ficou pensando o que tem lá em cima, como é formado esse céu? Então hoje nós vamos descobrir isso. E sem perder mais tempo, vamos à nossa primeira cartela. Acompanhem comigo a leitura. Atmosfera, do grego atmos, gases, e sphaire, que significa esfera. É uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre de forma a ser mantida ao redor do planeta em função da força da gravidade. Então imaginem só o nosso planeta Terra e essa atmosfera como uma camada gasosa que preenche esse espaço aí na Terra, fazendo pressão, gravidade na Terra. A atmosfera trata-se de um dos principais elementos responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida na Terra. É a atmosfera que nos garante aí a temperatura para que a gente possa ter desenvolvimento das plantas, para que a gente possa ter troca gasosa, oxigênio, para que a gente possa respirar. Mas você acha o quê? Que a atmosfera é só feita de oxigênio? Não, não. Vamos lá dar uma olhadinha. Composta de vários gases importantes para a vida, como o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico, que formam uma mistura transparente, incolor, ou seja, não tem cor, inodora, não tem cheiro, chamada de ar atmosférico. Observe aí no nosso gráfico. Aí, ó, o que tem mais no ar que a gente respira, o que a gente vê, a gente pensa que é oxigênio, não é. Observem aí essa parte que está azul aí, com tonalidades de azul, é composta de nitrogênio e ele ocupa aí 78,1% do ar que respiramos. Apenas 20,9% é de oxigênio e outros gases ali, nós temos outros gases também que fazem parte da nossa atmosfera. Muito bem. A atmosfera contribui de várias maneiras para a vida e para as características da Terra, pois, olhem lá os pontos, fornece oxigênio e outros gases indispensáveis aos seres vivos, protege o planeta das radiações nocivas existentes nos raios solares, absorve e retém parte do calor proveniente da energia solar. Esse calor aí é super responsável pela vida na Terra, não esqueçam disso. A atmosfera ajuda na desintegração da maioria dos meteoroides que atingem a Terra. Então a gente já viu aí reportagens sobre alguns meteoros, né? Fragmentos de meteoros que alcançam a Terra. Isso acontece porque nós temos uma camada específica para isso, nós vamos ver daqui a pouco na aula. A outra contribuição aí da atmosfera para o nosso planeta é que redistribui a água evaporada da superfície terrestre. Aí bem do ladinho aí em evidência para vocês o ciclo da água. A gente tem água aí de várias formas, né? A gente tem nos rios, e aí a gente tem o processo de evaporação, de condensação. Depois de condensada, essa água volta para a terra como chuva, e aí você tem o ciclo, você tem aí a fotossíntese acontecendo, transpiração. Então esse ciclo aí da água é importante e a atmosfera tem papel fundamental para que esse ciclo aconteça. Mas a atmosfera, ela possui camadas, essas camadas se diferenciam pela quantidade de ar que possuem cada uma delas e também pela temperatura, elas são diferentes. E aí nós vamos agora, acompanhem comigo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre cada uma delas. Devido às distintas características que a atmosfera apresenta, em diferentes altitudes, ela é dividida em camadas e é dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essas camadas, elas possuem características diferenciadas e também
tem possibilidades de acontecer alguns fenômenos. Então, nós vamos começar aqui, ó, pela troposfera. Vamos aqui na troposfera, acompanhem comigo. Aqui na troposfera, vocês estão vendo comigo balões, aviões, é nessa camada que essas atividades ocorrem, ventos, raios, chuvas, e também é onde nós estamos e nós respiramos. A nossa próxima camada é a estratosfera. Observem aqui na estratosfera, vocês vão ver aí, ó, aviões supersônicos. O material desse avião aqui que vocês estão vendo não é igual ao material desse outro avião que está na troposfera. Ele muda de material porque as camadas têm características diferenciadas. A outra camada é a mesosfera. Observem aí na mesosfera alguns fenômenos que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui nós temos que meteoros atingindo a Terra, mas é nessa camada, na mesosfera, que ela é responsável por fazer o quê? A quebra desses meteoroides, fazendo com que eles fiquem em menor tamanho ao atingir o nosso planeta. Então, essa camada é muito importante para a proteção do nosso planeta Terra. A nossa próxima camada é também uma camada muito importante, que é a termosfera. Na termosfera, você vai ter presença aqui, ó, vocês estão vendo, satélites, né? Isso acontece porque essa camada também recebe o nome de ionosfera, por possuir íons, são cargas elétricas nessa camada, e também acontece um fenômeno super importante, super bonito, que é, bem desenhadinho aqui para vocês, que é a aurora boreal. Esse fenômeno aqui, que você tem raios brilhantes, luzes brilhantes durante a noite no céu, e acontece nos polos da Terra, Polo Norte, Polo Sul, tá bom? Muito bem. Depois da termosfera, nós temos outra camada, é a última camada da Terra, que é a exosfera. Reparem aí, ó, você vai ter foguetes, outros satélites, e a última camada é a camada que o limite que a gente começa é o limite com o espaço sideral. Depois dessa camada, você vai ter o espaço. Então, essas são as camadas do nosso planeta e que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre cada uma. Vamos começar pela troposfera. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera terrestre, sendo a região em que vivemos e onde ocorrem fenômenos meteorológicos, chuvas, relâmpagos, nuvens e poluição do ar. Também acontece aí na troposfera. Na nossa próxima camada, nós temos a estratosfera. Essa camada é super importante porque é nessa camada que está localizada a camada de ozônio. Com certeza vocês já ouviram falar disso e perguntam, professora, o que é isso? Vamos lá ler um pouquinho sobre a estratosfera. A estratosfera é a segunda maior camada da atmosfera terrestre, situada entre a troposfera e a mesosfera. Ela encontra-se a 50 quilômetros de altitude a partir da superfície e abriga a camada de ozônio. A camada de ozônio é responsável por filtrar os raios ultravioletas emitidos pelo Sol que atingem a Terra. Agora, olhem aí nesse desenho que está na nossa cartela, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa camada. Você tem os raios solares chegando e tem também raios refletidos. Aqui, ó, depois da camada, você vai ter camadas e você vai ter essa outra camada de gás, o ozônio, também presente aqui, ó, nessa estratosfera. O importante dessa camada é que ela faz esse filtro de luz, para que os raios não cheguem tão nocivos à Terra e sejam aproveitados. E também há a reflexão desse raio. Esse movimento acontece também com o efeito estufa, é o que nós denominamos de efeito estufa. Quando acontece a poluição, que nós já ouvimos falar bastante, de fumaça, queimadas, queima de lixo, essa fumaça sobe, acaba se acumulando nessa camada e começa a promover buracos nessa camada de ozônio. Isso é um processo que acontece na estratosfera.
Muito bem, vamos então à nossa próxima camada, que é a mesosfera. A mesosfera é a terceira camada, né? Depois da estratosfera, você tem a mesosfera, considerada a camada mais fria da atmosfera. Nela, a temperatura cai proporcionalmente com o aumento da altitude, como resultado da diminuição do aquecimento solar. Os meteoros rapidamente se vaporizam na mesosfera, o que impede que atinjam a superfície. Então, por ela ser uma camada muito fria, né, você vai ter aí os meteoros vindo com calor, pegando fogo, entrando na atmosfera terrestre. Chegou na mesosfera, acontece combustão, explosão. E esses meteoros, eles são fragmentados. Então, quando cai algum meteoro na Terra, ele cai num tamanho menor por conta dessa camada aí da mesosfera. E temos aí a nossa próxima camada, que é a termosfera. Acompanhem comigo a leitura, observem essa figura que está aí por trás do nosso texto. É um fenômeno que acontece nessa camada, a aurora boreal. É a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar até 500 quilômetros de altura. Na termosfera, o ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar. Sua temperatura pode atingir até 1000 graus Celsius, sendo a camada mais quente da atmosfera. É na termosfera também que a gente encontra satélite, ondas de rádio, porque ela possui íons, tá? Que são cargas elétricas, tá? Que ficam nessa camada. Por isso ela também tem um sinônimo de ionosfera. Muito bem. E aí a gente chega na nossa última camada, mas não menos importante, que é a exosfera. O ar é extremamente rarefeito, ou seja, quase inexistente, quase não possui ar. Seria impossível a gente respirar lá na exosfera. Possui grande quantidade de gás hidrogênio e é nessa camada que a maioria dos satélites artificiais está posicionada, né? Quando a gente fala de satélite artificial, a gente está falando aí dos satélites feitos pelo homem. Muito bem, agora você viu aí as 5 camadas da atmosfera e está na hora da gente testar os seus conhecimentos. Muito bem, observem aí a primeira questão. Acompanhem a leitura comigo. A respeito das principais características e funções da atmosfera, assinale a alternativa, olha só, presta atenção, incorreta. A alternativa A, a atmosfera terrestre tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo que os raios nocivos provenientes do Sol cheguem até a superfície. B, a atmosfera terrestre impede que fragmentos rochosos que orbitam no espaço cheguem até a Terra, atuando na sua fragmentação por meio de processo de combustão. A alternativa C, a atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra, constituindo um sistema sólido por estar sempre em transformação. E a alternativa D, a atmosfera terrestre corresponde à camada gasosa que envolve a Terra, auxiliando na manutenção da vida. Muito bem, participem no chat, temos professores de plantão para atendê-los. Coloque a sua escola, de que município você está falando, fala com a gente. Até daqui a pouco a gente volta para a correção.
bem, chegou o nosso momento agora de correção. Muitas participações no chat, é isso mesmo, participem. A participação de vocês é fundamental para o sucesso do nosso projeto. E sem mais perder tempo, vamos lá à nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, eu perguntei de vocês o seguinte: a respeito das principais características e funções da atmosfera, assinale a alternativa incorreta. E vamos lá, vamos ver quem acertou, quem errou. Se você errou, não tem problema, porque agora você vai aprender. E se você acertou, parabéns! Vamos à resposta correta. A resposta dessa questão era a alternativa C. A atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra, constituindo um sistema sólido por estar sempre em transformação. É lógico que essa é a alternativa incorreta, porque nós já vimos que a atmosfera ela é composta de gases, de fluidos gasosos, ela não é uma camada sólida. Então, quem acertou, parabéns! Nós tivemos aí com vocês também uma segunda questão. Sei que vocês viram aí, analisaram, já responderam e nós vamos para a correção. Vamos lá à nossa segunda questão. Na segunda questão, eu dizia para vocês o seguinte: em relação às camadas da atmosfera, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Vamos à correção, vamos ver o que vocês marcaram aí. Na nossa primeira sentença, diz o seguinte: exosfera é a camada mais extensa da atmosfera. Nessa camada orbitam os satélites artificiais. A segunda sentença, troposfera é a primeira camada da Terra. Nela ocorrem os fenômenos climáticos. Na terceira sentença, termosfera é a última camada da atmosfera. Nela o ar é muito rarefeito. E na nossa quarta sentença, estratosfera, inicia-se a partir da troposfera. Nela quase não há umidade. Muito bem, vamos agora ao gabarito. Vamos ver quem acertou. E tá aí o gabarito, né? A primeira sentença é falsa, porque apesar de satélites artificiais orbitarem nessa camada, ela não é a mais extensa. A camada atmosférica mais extensa é a termosfera. A segunda sentença é verdadeira. A troposfera é a primeira camada, podendo atingir até 12 quilômetros de altura. A terceira sentença, falsa. A termosfera é a última camada da atmosfera. Nela o ar é muito rarefeito. Não. Claro que é falsa essa alternativa. Apesar de a termosfera ser a camada mais extensa da atmosfera, ela não é a última. A última camada da atmosfera é a exosfera. Muito bem. E a quarta sentença também é verdadeira. A estratosfera inicia-se a partir da troposfera. Nela quase não há umidade. Muito bem. Se você respondeu aí FV, você acertou. E quem não acertou, aprendeu com a nossa correção. Muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.